Bem-vindos a mais um Morenada na Cozinha! Hoje nós vamos fazer uma comida que vem diretamente do país da bota, a Itália. E esse prato é um prato tão simples que eu chamo ele de issò. É um nhoque, um belíssimo nhoque de batata. E aí, como se faz esse nhoque? Você faz com 1 quilo de batata, 200 gramas de farinha de trigo, 2 gemas de ovo, e um só. pouquinho de sal e só. E só. E só. E só. Inclusive nem vai 200 gramas de farinha de trigo, depois na hora que a gente vai fazendo eu te explico. Para o molho nós vamos fazer aquele molho clássico. 2 latas de tomate pelado já inteiro, manjericão, aí manjericão é a gosto, sal e açúcar E só. e só. Bate tudo no liquidificador e apura depois. Depois da massa pronta, mussarela, queijo parmesão e só. E só. Vamos começar cozinhando as batatas. Vamos pra senhora. Daqui a pouco a gente volta. E agora a grande dificuldade que é Fazer o molho. fazer um molho de tomate. Nós vamos pôr no liquidificador as 2 latinhas de tomate pelado. Eu vou pôr, mas aqui é do gosto da casa, tá? Vou pôr 1, E o gosto da casa gosta de manjericão, né? 2, não, pelo contrário, tem que diminuir um pouco. Ah. 3 folhinhas de manjericão. Sal, eu vou pôr metade do que eu tenho aqui, então aqui eu tenho 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de açúcar. Açúcar para tirar a acidez do molho. Então eu pus metade, porque se ficar muito salgado ou não, eu vou regulando depois na hora de apurar. Tá? E aqui não tem segredo, basta fogo nele. Prontinho, aqui está a nossa batata cozida. Olha só, aqui tem o segredo. Ache uma panela, uma assadeira que você tenha maior ou em cima da sua própria bancada. Pode soltar aqui, tá? Nós vamos amassar ela, tá? Por que disso? Porque aqui nós vamos deixar ela bem espalhadinha para que ela esfrie mais rápido e ela desidrate rápido, porque com ela mais desidratada, você precisa de menos farinha para enrolar o nhoque. Então, nós vamos trabalhar com essa massa aqui quase fria, tá? E daí vai entrar a gema de ovo e vai entrar um pouquinho de farinha e nós vamos enrolar ela. Amassando. O nhoque tem uma história muito interessante. O nhoque ele remonta da data do mais ou menos lá do século XVII, mais ou menos, na região da Lombardia, lá na Itália. Reza a lenda que um padeiro que costumava fazer pães de batata resolveu fazer essa mistura de batata, trigo e ovo e cozinhá-lo. E aí deu origem ao nhoque. Isso se espalhou rapidamente pela Itália e aí ficou uma receita bastante conhecida. Obviamente que chegou no Brasil junto com a imigração italiana na metade do século XX, né? Outra coisa bastante interessante é que existe a lenda do nhoque da fortuna. O nhoque da fortuna é uma lenda bastante legal que é de São Pantaleão. São Pantaleão, passando fome, estando faminto, foi acolhido por uma família. E essa família, na hora de servir uma refeição para ele, serviu o nhoque. E aí, depois que ela serviu o nhoque, ele se alimentou, tudo, coisa e tal. E aí, na hora que eles levantaram o prato, tinha umas moedas de ouro embaixo do prato. E aí o nhoque ficou conhecido como nhoque da fortuna. Isso aconteceu no dia 29, então todo dia 29
existe uma lenda de você comer o nhoque da fortuna. Você come o nhoque, Fica rico. fica rico, com um dinheiro embaixo do prato. E aí, cada bolotinha que você come do nhoque, você vai ficando cada vez mais rico e próspero. Você fica rico mesmo, porque é uma alimentação bastante gostosa. Ó, aqui tá super bem amassado já. Rico Ó, eu não sei, mas gordo com certeza. gordo com certeza. Apesar que não engorda tanto, porque é batata, né? É. Batata é um carboidrato de quebra lenta. Ó, tá bem amassadinho aqui e bem espalhadinho. E o objetivo é exatamente esse mesmo, é de fazer com que ele desidrate e com que ele esfrie um pouco mais rápido. A gente já volta aqui para enrolar os nhoques. Chegamos no ponto, olha só, eu estou conseguindo pôr a mão em cima da batata, então significa que ela já está numa temperatura boa que eu possa manipular. Sim. E aí a gente fazer os nossos rolinhos de nhoque. Aqui estão as 2 gemas de ovo, então a primeira coisa que você faz é incorporar essas gemas de ovo na massa de batata. Olha só que beleza que fica. Ó, depois de incorporado, aí eu venho com a farinha aos poucos, tá? Porque qual que é a ideia? Quanto menos farinha eu usar, mais saboroso fica o nhoque, porque ele fica com mais gosto de batata. Então a ideia é você ir mexendo aos poucos. Obrigado por segurar. Então qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é até você conseguir desgrudar a massa da mão e você conseguir moldar ela, né, para a gente poder fazer os rolinhos e poder cortar o nhoque para cozinhar depois. Então, quanto mais fria a batata tiver, melhor. Melhor é. Nossa, tá vendo? Tá quase chegando no ponto, eu ainda tenho um tanto de farinha das 2 xícaras, entendeu? Então, a minha meta é usar a menor quantidade de farinha possível. Ó, chegando nesse ponto onde você consegue manusear já a massa, nós vamos fazer rolinhos numa superfície enfarinhada. Então a gente pega, ó. É a parte mais legal. Essa é a parte mais gostosa. Aí você que escolhe o tamanho que você quer fazer, né? Quanto mais você quer mais grosso, mais fino, aí vai da textura que você quiser, tá? Quanto maior, mais tempo de cozimento ali, mas também não é nada absurdo. Enquanto a gente está fazendo aqui, nosso molho está apurando lá, tá? Ele não leva muito tempo de cozimento para ele ficar pronto, então foi coisa de, eu acho que uns 10, 15 minutinhos dele apurando ali, tá de boa. Então aqui estão os nossos nhoques já feitos. Então agora nós vamos lá para o fogão para fazer o cozimento. E lá também tem uma dica importante na hora de cozinhar nhoque. Agora aqui nós chegamos no cozimento do nosso nhoque. Agora é só o esquema de sempre. Joga o nhoque na água já fervendo. Eu pus uma quantidade boa de água. Subiu. Depois, que é a hora que ele começar a subir, você tira o nhoque e aí vem o segredinho. Joga numa água gelada, dá um choque nele para que ele pare o cozimento. E põe numa panela para escorrer, tá? E aí ele fica aqui com o cozimento parado. Por quê? Porque depois nós vamos misturar molho, que já tem um certo calor, colocar queijo e nós vamos levar para gratinar. Então, para que evitar que ele faça um cozimento muito grande e aí só fique aquela papinha, você dá um choque para que ele cesse o cozimento. É melhor não encher muito, né? Para não grudar lá embaixo, não enche né? muito, senão vai esfriar. Terminando o processo de cozimento, tá aqui, ó, todo o nhoque já tomado choque térmico, resfriadinho aqui no escorredor. Vamos voltar para lá para que a gente possa montar esse prato e levar para gratinar. Depois de feito o nosso nhoque, apurado o nosso molho, nós vamos montar o prato.
Como que a gente monta esse prato agora? Nós vamos colocar o nhoque, tá? Olha só que bonitão. Aí eu venho com a mussarela. Aí aqui é a gosto, né? Aí vai o que você, quanto você gosta ou não de mussarela. Depois que vem a mussarela, aí nós vamos com o molho. Aí nós vamos com o parmesão. Também a gosto. Feito. Daqui, nós vamos pro forninho, dar uma gratinada nesse queijo e a gente já volta com o prato prontinho. Olha que maravilha que ficou este nhoque. Ele ficou gratinadinho. Vamos ver se ficou bom. Opa. Acidente. Deixa eu te ajudar. Te ajudar. Olha essa quantidade de queijo. Não tem problema, pega aí o nhoque que caiu. Ó, a bancada tá limpa. Vamos experimentar. Olha isso aqui. Curta, comente, não deixe de fazer essa receita maravilhosa para vocês. Comente na nossa página, compartilhe com quem você ama. Até o próximo vídeo.